Olá pessoal, então esse é o nosso segundo vídeo de fundamentos, onde eu vou tratar de alguns temas que alguns de vocês já devem ter vistos, ou outros de vocês não viram, mas que vão ser necessários para esse curso de álgebra linear. Tá? Então nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre relações de equivalência e relações de ordem, e vou apresentar uma série de resultados sobre cardinalidade, sem demonstração, que nós vamos precisar nesse curso. Então, vamos lá? Tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o que é uma relação. Né? Então, uma relação num conjunto X é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano. E desse modo, quando nós guardamos elementos do produto cartesiano, então esse conjunto aqui vão ter pares ordenados. Cada par ordenado desse daí nos diz quando que x está relacionado com y. Então nós vamos escrever que esse par ordenado pertence a esse conjunto através dessa notação aqui. X está relacionado com y se o par ordenado x com y pertence a R. Tá? Então, relações são modos da gente guardar relações entre elementos. Tá? As relações mais famosas são as funções, onde nós temos uma relação que satisfaz certas propriedades, mas as relações que eu vou falar para vocês hoje não são funções, são as relações de equivalência e as relações de ordem. Tá? Uma relação é dita reflexiva, tá? Se a gente tiver que x está relacionado com ele próprio para todo elemento do conjunto. Ela é dita simétrica sempre que eu tiver que x está relacionado com y, isso me implicar que y está relacionado com x. E ela é transitiva se x está relacionado com y está relacionado com z, então x está relacionado com z. Tá? Essas são três propriedades bastante naturais. Existem outras propriedades que a gente pode colocar numa relação, mas quando a gente coloca essas três conjuntamente, nós temos o que nós chamamos de relação de equivalência. Tudo bem? Nós vamos escrever as relações de equivalência por algum símbolo parecido com a igualdade, porque, no fundo, as relações de equivalência guardam alguma noção de similaridade, de igualdade entre elementos. Então, nós criamos uma ideia de similar, tá? E guardamos isso através de uma relação de equivalência. Essa ideia de similar, imagina, ser parecido com, tem que satisfazer as propriedades de reflexividade. O objeto tem que ser parecido consigo próprio. Se um objeto se parece com o outro se parece consigo mesmo. Se um objeto parece com um, parece com o terceiro, o primeiro parece com o terceiro. Então, quando a gente coloca esses axiomas, nós estamos sintetizando o mínimo que a gente precisa para uma ideia de similaridade, tá? Para uma ideia de equivalência, para uma ideia de uma igualdade generalizada. Tá? Então, isso daí é o que nós chamamos de relações de equivalência. Tá? Uma coisa importante sobre as relações de equivalência é que elas me dão os conjuntos dos objetos parecidos entre si. O conjunto dos objetos parecidos entre si são chamados de classes de equivalência. Tá? Então, só para dar a definição em termos matemáticos, tá? A classe do conjunto X são todos os elementos Y que se parecem, que estão relacionados com X. Tudo bem? Então, toda vez que nós temos uma relação de equivalência, nós temos esses conjuntos associados, que são os conjuntos dos elementos que estão relacionados entre si. São chamados classes de equivalência. Uma coisa importante é que o conjunto dos objetos parecidos com x, a classe de equivalência de x, contém o próprio x. Tudo bem? Porque a nossa relação é reflexiva. Tá? Então, nós temos que x pertence à classe do x. Outro fato importante que nós temos sobre a classe de equivalência é que se um elemento pertence à classe do x, então a classe desses dois objetos são a mesma. É muito intuitivo do ponto de vista quando você fala em linguagem de alto nível. Estou dizendo que se o y se parece com x,
a classe dos objetos parecidos com x e a classe dos objetos parecidos com y é a mesma. Tá? Isso acontece pelas propriedades de reflexiva, transitividade que nós temos ali. Então nós vamos provar essa proposição extremamente simples. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar dois elementos em x e vamos supor que y pertence à classe do x. Isso quer dizer que y está relacionado com x pela definição do que significa estar na classe do x. Agora vamos pegar um elemento z que pertence à classe do y. Bom, então isso daí, por definição também, significa que o z está relacionado com y. Agora, se o y está relacionado com x e o z está relacionado com y, por transitividade, o z está relacionado com x. E o fato do z estar relacionado com x, pela definição de classe, significa que o z pertence à classe do x. Ok? Por outro lado, pela simetria da relação, nós temos que se x está relacionado com y, então cada z que pertence à classe do x, nós temos que o z está relacionado com x, nós temos então que o x está relacionado com y, e por transitividade nós temos que o z está relacionado com o y, logo o z pertence à classe de y. E dessa forma, as classes x e y são a mesma. Tá? Então nós provamos um lado da implicação. Por outro lado, se esses dois conjuntos são iguais, como y pertence à classe do y, né, por reflexividade, e a classe do y é a classe do x, y pertence à classe do x, então nós provamos as implicações que estão aqui, que A implica B e que B implica A. Ok? Tá? Qualquer elemento que se pareça com x, qualquer elemento do conjunto das classes é chamado de representante da classe. Ok? Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, imagina que eu tenho um conjunto A com 3 elementos e a gente vai definir uma relação no conjunto das partes, dizendo que dois conjuntos se parecem se eles têm o mesmo número de elementos, se eles têm a mesma cardinalidade. Tá? Então eu vou dizer que x está relacionado com y quando eu tiver que y tem a mesma cardinalidade de x. Tá? É fácil mostrar que isso aqui é uma relação de equivalência. Tá? A cardinalidade é reflexiva, transitiva e simétrica. Tá? E agora, quando a gente olha para as classes dos elementos, nós temos uma coisa bastante interessante. A classe do vazio são todos os conjuntos que não têm elementos. Então, só tem um conjunto vazio. A classe do A, do conjunto que contém o conjunto unitário do A, são todos os conjuntos que contêm só um elemento. Então, a classe do A é igual à classe do B, que é igual à classe do C, e é igual ao conjunto de todos os conjuntos unitários. A classe do AB, que é uma classe de um conjunto de 2 elementos, pela definição da nossa relação, vai ser a mesma que a classe de qualquer outros conjuntos que contenham também 2 elementos. E a classe inteira vai ser o conjunto de todos os conjuntos de 2 elementos, que está aqui. Finalmente, a classe de um conjunto de 3 elementos só tem um jeito de ser, é o próprio A. Ok? Então, uma coisa interessante aqui, que eu vou desenhar já, é que se você olhar, né, nós temos aqui o conjunto das partes, tá? Nós dividimos esse conjunto das partes em 4 pedaços, onde um deles é a classe do vazio, o outro é a classe de um elemento, de 2 elementos, de 3 elementos. Tá? Então, essa relação de equivalência quebra o conjunto em pedaços disjuntos. Tá? Na verdade, isso daí é o que a gente vai definir agora, que nós vamos mostrar que associado a uma relação de equivalência nós temos uma partição. O que é uma partição? Uma partição de um conjunto é uma família de subconjuntos, nenhum deles vazio, e de modo que cada elemento está exatamente em um dos conjuntos da partição.
que significa isso? Bom, então, uma partição, nós vamos dizer que essa família aqui, xi, é uma partição. Se nenhum desses conjuntos for vazio, esses conjuntos aqui são mutuamente disjuntos, então eles não têm elementos em comum, então a interseção entre eles é vazio para qualquer dois que eu considere. E quando eu faço a união de todos esses, isso me dá o x. Tá? Então, uma partição é exatamente o que o nome diz. Né? Matemáticos são péssimos para escolher nome, mas nesse caso, particionar o conjunto é exatamente dividir esse conjunto, né, em pedaços dessa forma aqui, de modo que esses pedaços aqui sejam não vazios, a união deles dê tudo e dois deles não tenham nenhum elemento em comum. Tá? Então as partições não podem ter sobreposição, senão elas não seriam partições. É realmente um modo de você dividir pizza. Tudo bem? Então, só para dar um exemplo de partições, né? Aqui eu dei as partições do conjunto 1, 2, 3. Nós podemos dividir o conjunto 1, 2, 3 em um único pedaço, que é o 1, 2, 3. Nós podemos dividir ele em dois pedaços, com o 1, 2 e o 3, 1, 3 e o 2, o 2, 3 e o 1. Ou nós podemos dividi-lo em três pedaços, cada um deles com um elemento. Então essas aqui são todas as partições do conjunto 1, 2, 3. São 5 partições. Tá, então agora, aquele desenho que eu fiz inicialmente lá no conjunto das partes é realmente o que acontece quando eu tenho uma relação de equivalência. Uma relação de equivalência me dá uma partição. Tá? Então, se eu tenho uma relação de equivalência, então o conjunto de todas as classes de equivalências é uma partição. E se eu tenho uma partição, naturalmente eu tenho associado uma relação de equivalência, que eu digo que dois elementos se parecem se eles estão no mesmo conjunto da partição. Tá? Então, relação de equivalência e partição são a mesma coisa. Né? São dois jeitos de você pensar a mesma coisa, né? Eles são totalmente equivalentes. O que eu tô, vou fazer um desenho antes da gente seguir aqui. O que eu estou dizendo é, se eu tenho uma relação de equivalência, isso daqui me divide o conjunto nas coisas que parecem entre si. Tá? Então, naturalmente, o conceito de uma relação de equivalência divide o conjunto nos elementos que são equivalentes entre si. Se eu tenho uma partição, eu posso criar uma relação de equivalência dizendo eles se parecem se eles estão no mesmo conjunto da partição. Ok? Então, de novo, os desenhos aqui, né, quando eu fizer uma partição associada à relação de equivalência, eu vou ter que cada conjunto dessa partição, dessa partição, vai ser uma das classes de equivalência e vice-versa. Tá? Então, vamos demonstrar aquele resultado lá, é bastante simples. Bom, então vamos começar considerando uma relação de equivalência no conjunto X. Bom, então, claramente, as relações de equivalência de x pela relação de equivalência são conjuntos não vazios. A gente já provou isso, né? Por cada reflexividade, o elemento x sempre pertence à classe do x. A união deles dá tudo, tá? Porque a gente tem uma classe de equivalência para cada elemento x. Essas classes podem ser maiores, mas no mínimo o x pertence à classe do x. E a união disso vai dar todo x. Então, basta mostrar que essas classes são disjuntas. Na verdade, não. Nós já provamos isso. Né? Na verdade, nós já provamos que se um elemento... Se eles têm... Se as classes têm um elemento em comum, na verdade, essas classes são a mesma. Tá? Isso daí é consequência disso daqui. Tá? Dessa proposição. Essa proposição essencialmente está me dizendo que se um elemento pertence a uma classe, a classe dele é essencialmente a classe do x. Então, ok. Tá? Uma outra coisa importante sobre as classes de equivalência, né, é que nós temos uma função dos elementos para suas classes. Tá? Essa função também é chamada de projeção. Nesse caso é chamada de projeção natural. Tá? Essa é uma função que vai do conjunto x para o conjunto das classes de equivalência. Ele associa o elemento x à sua classe. Tá? Essa projeção aqui vai desempenhar um papel muito importante quando a gente for estudar quocientes de espaços vetoriais. Ok. Bem, então isso era o que eu queria falar para vocês
sobre as relações de equivalência. Agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre as relações de ordem. Tá? Se na relação de equivalência a gente estava buscando uma ideia de igualdade, similaridade, nas relações de ordem nós vamos estar generalizando a ideia de menor igual. Tá? Nós queremos poder comparar os elementos. Então, uma relação de ordem parcial, tá? É uma relação. Tá? Nós vamos, como nós queremos generalizar essa ideia de menor igual, nós vamos usar o símbolo de menor igual para uma relação de ordem parcial. Tá? Na verdade, os símbolos que são usados para ela são sempre menores iguais ou coisas parecidas com menores iguais. Tá? Enquanto para as relações de equivalência são sempre usadas coisas que se parecem com igualdades. 3 retas em vez de 2, uma reta e uma coisa em cima, todos esses símbolos são usados para relações de equivalência, e símbolos que se pareçam com menores iguais são usados para as relações de ordem parcial. Tá? O que nós queremos numa relação de ordem parcial? Nós queremos comparar 2 elementos. Então nós vamos pedir que x é menor ou igual a x. Então todo elemento é menor ou igual a si próprio. Tá? Então essa relação é uma relação reflexiva. Tá? Ela é uma relação antissimétrica, no sentido de que se x é menor do que y e y é menor do que x, então esses 2 elementos são iguais. Ok? E também nós vamos pedir transitividade. Tá? Se eu tenho um elemento que é menor que outro, então o primeiro é menor que o terceiro. Então se x é menor que y é menor que z, então x é menor que z. Para qualquer x, y pertencente ao conjunto x. Tá? Eu não coloquei os quantificadores aqui, mas eles estão subentendidos. Quando num conjunto a gente tem uma relação de ordem parcial, nós dizemos que o conjunto é parcialmente ordenado. Tá? Nós vamos falar que uma relação de ordem é total se além de verificar A, B e C, ele também verificar D. D me diz que eu sempre posso comparar 2 elementos. Uma coisa que é importante sobre as relações de ordem parciais é que nem sempre eu tenho que x menor que y ou y menor que x. Eu posso ter umas relações de ordem onde eu não posso comparar 2 elementos. Se eu puder comparar 2 elementos, sempre puder comparar 2 elementos, a gente vai dizer que o conjunto é totalmente ordenado e que a relação de ordem é uma relação de ordem total. Tá? Então, só para dar 2 exemplos para vocês, no conjunto das partes, e esse exemplo a gente vai usar um bocado com essa relação de ordem, né? Se eu tenho no conjunto das partes, eu coloco a inclusão, eu digo que um conjunto é menor do que o outro se ele está contido, isso daí me dá uma relação de ordem parcial. Uma coisa importante é que aqui não é uma ordem total. Tá? Tem conjuntos que não estão, nem um está contido no outro, nem o outro está contido no um, eles são simplesmente incomparáveis. Tá? Então isso daqui é uma relação de ordem parcial, mas não é uma relação de ordem total. Tá? Já a relação menor ou igual nos reais é uma relação de ordem total. Né? A gente sempre pode comparar 2 reais. Ou eles são, ou esse é menor ou igual a esse, ou esse é menor ou igual a esse. Tá? Ok. Então, só para ganhar um pouco de intuição sobre as relações de ordem, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a representação da relação de ordem quando os conjuntos são finitos. Tá? A gente vai usar as relações de ordem quando os conjuntos são infinitos, mas a ideia geométrica por trás dos diagramas para as relações finitas ajuda muito a compreender as relações de ordem. Então eu vou fazer isso daqui. Isso daqui vai ajudar a gente a ter um pouquinho de intuição sobre as relações de ordem. Então, para isso eu vou falar de maneira breve sobre o que chama-se de diagrama de Hasse. Os diagramas de Hasse são diagramas como o que está aqui do lado direito da tela, né? E eles representam a ordem dos elementos do seguinte modo, né? Um elemento que está acima do outro, tem uma seta entre eles, por exemplo, o 20 e o 4, nós dizemos então que o 20 é maior do que o 4. Tudo bem? Bom, a primeira coisa que a gente, ao fazer um diagrama de Hasse, a gente vai estar omitindo são os loops. A gente nunca vai colocar o 4 comparado com o 4. Isso é sempre verdade, né? Nós sempre temos um loop, né? Nós sempre teríamos um loop. O 4 é sempre comparável com o 4, o 2 é sempre menor ou igual a 2. Nós teríamos loops em todas essas coisas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, bom, não precisamos, a gente sabe que 2 é menor ou igual a 2, então a gente vai ocultar esse fato. O segundo fato importante é que, por exemplo, aqui, né, nós
depois eu vou explicar esse exemplo um pouquinho, mas o 2 também estaria relacionado com o 12. Nós teríamos uma coisa daqui para cá. Tá? O 2 é menor do que o 12. Tá? Mas nós não precisamos colocar que o 12 é menor do que o 2 é menor do que o 12, porque nós sabemos que o 2 é menor que o 4 e o 4 é menor do que o 12. Então, nós vamos ocultar essas ligações que são dadas por transitividade. Né? Se eu tenho uma ligação daqui para cá e uma ligação daqui para cá, eu não preciso colocar essa ligação aqui. Tá? E os elementos maiores são colocados assim. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos uma relação de ordem, que é a relação de ordem dada por divide. Tá? Então, um número é menor que o outro se ele divide. Tá? Então, 2 é menor que 4. Ok? Porque 2 divide 4. Então, 2 é menor que 4, nós colocamos o 4 em cima. Tá? Do mesmo jeito, 4 é menor do que 12, porque 4 divide 12, 4 é menor que 20, 4 e 10 não são comparáveis. Nem 4 divide 10, nem 10 divide 4. Então, esses dois elementos aqui não são comparáveis entre si. Tudo bem? 5 e 2 não são comparáveis, 5 e 4 não são comparáveis. Tá vendo? Tá? Então, nós construímos esse diagrama de Hasse aqui, né? Na verdade, colocando as relações de divisão e apagando as relações entre, por exemplo, a do 2 para o 12, 2 é menor que 12, mas eu já tenho a relação de menor e igual. Tá? Então, isso daqui representa para a gente, de uma maneira simples, a ordem que a gente tem. Tá? Então, nós temos aqui ordem, nós temos algumas coisas interessantes para você ver aqui. Né? Veja, nós não temos nenhum elemento que é maior que 12, tá? Apesar de ter elementos que não são comparáveis com ele. Tá? Nós não temos nenhum elemento que é menor do que o 2, apesar de termos elementos que não são comparáveis com ele. Tá? Nós também temos elementos que não são comparáveis entre si. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma ordem parcial. Tá? E se eu olhar só para um pedacinho aqui, se eu olhasse só para esse pedacinho aqui, 2 menor que 4 menor do que 12 e 2 menor do que 12, isso daqui é o que acontece numa ordem total. Todos os elementos aqui são comparáveis. Tá? Quando a gente está numa ordem total, os diagramas de Hasse se parecem com uma reta, por isso também são chamados de ordens lineares. Ok, então vamos dar um monte de nome. Né? A partir do momento que eu tenho menor ou igual, eu posso falar de elemento mínimo e elemento máximo. Elemento minimal, maximal, conjuntos limitados, cota inferior, conjuntos limitados superiormente, cota superior, cadeias e conjuntos bem ordenados. Tá? Então, algumas dessas linguagens aqui parecem linguagem de análise, né? Na verdade elas são linguagem de análise, mas nós vamos usar elas, pelo menos alguma parte delas, de uma maneira completamente diferente do que vocês viram no curso de análise. Tudo bem? Então, a primeira coisa vamos olhar uma dessas de cada vez, o que é um elemento mínimo. Então, um elemento mínimo é um elemento que é menor que todos os outros. Ele é comparável com todos os outros. Ó. Então, existe um elemento A0, pertencente a A, tal que A0 é menor do que A para todo A. Então, ele é comparável com todos os outros elementos e ele é menor do que todos os elementos. Tá? Aquele diagrama que a gente viu não tem um elemento mínimo, porque não tem um elemento que é comparável com todo mundo e divide todo mundo. Tudo bem? De maneira análoga, nós podemos definir o elemento máximo como sendo um elemento que é maior que todos os outros. Tá? Elementos mínimos e máximos são difíceis de serem achados. Às vezes eles nem existem. Tá? Um conceito um pouco mais fraco é o conceito de elemento minimal. O elemento minimal é um elemento que, se você tiver um elemento que é menor ou igual a ele, ele é igual a ele. Tá? Então, ele não tem nenhum elemento menor do que ele. Então, os elementos minimais são aqueles que não têm nada menor do que eles. E os maximais são elementos que não têm nenhum maior do que eles. Elementos minimais e maximais, a gente viu nesse diagrama aqui que eles existem. Né? Então, esse daqui e esse daqui são exemplos de elementos minimais. E esse daqui, esse daqui e esse daqui são elementos maximais. Tá? Uma cota é um elemento que é maior que todos os outros. Quando um conjunto possui uma cota inferior, ele é dito limitado inferiormente. Quando ele possui uma cota superior, ele é dito limitado superiormente. Uma cadeia é um subconjunto que é totalmente ordenado. Aquele diagraminha que a gente viu lá, 2, 4, 12, era um exemplo de uma cadeia. Tudo bem?
nós diremos que A é bem ordenado se todo subconjunto não vazio possuir um elemento mínimo. Ok? Voltamos então para a gente enxergar algumas dessas coisas aqui nos diagramas de Hasse. Tá? Então, eu falei isso, já voltei e desenhei lá, mas aqui está um pouco mais claro, né? Eu marquei para você os elementos maximais, os elementos minimais, que são elementos que não têm nenhum elemento maior e nenhum elemento menor do que eles. Tudo bem? Mas veja que nesse diagrama nós não temos um elemento mínimo, um elemento que é menor que todos os outros, porque tem simplesmente elementos tipo 2 e o 5 que não são comparáveis. O 2 não é menor do que o 5 porque ele não é comparável com o 5. Tá? Do lado direito agora, nós temos um outro diagrama de Hasse, e para esse diagrama acontece uma coisa muito interessante, né? Que é o elemento A. O elemento A ele é comparável com todos os outros elementos e ele é menor que todos os elementos. Então esse daqui é um mínimo. Tá? Então esse diagrama aqui possui um mínimo, mas ele não possui um máximo. Ele não possui um máximo porque H não é maior do que J, nem J é maior do que H. Esses dois aqui são elementos maximais, mas eles não são simplesmente comparáveis entre si. Se eu tivesse algo assim, e aí sim, esse aqui seria o máximo. Ok? Também chama atenção, por exemplo, que isso aqui é uma cadeia. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo de uma cadeia. Né? Na verdade, nós também temos isso daqui também é uma cadeia. Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos de cadeias que são conjuntos totalmente ordenados. Ok, tá? Então, uma coisa importante é que os naturais com a ordem dos naturais, é um conjunto bem ordenado. Tá? Então, todo conjunto não vazio tem um mínimo, tem um primeiro inteiro que está ali dentro. R com a ordem usual é um conjunto totalmente ordenado. Tá? Mas não é bem ordenado. Por exemplo, o intervalo A até B não possui um elemento mínimo. Tá? Então, todos os dois elementos podem ser comparados entre si, mas conjuntos não vazios não necessariamente possuem menor elemento. Ok. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre o axioma da escolha. Agora eu queria falar para vocês de um resultado equivalente ao axioma da escolha, que é o lema de Zorn. Então, no vídeo anterior eu falei que o axioma da escolha, pelo menos para mim, era uma coisa intuitiva de se aceitar como verdade, mas já o lema de Zorn não é tão claro assim porque que ele é, se ele deveria ser aceito como axioma do conjunto, mas ele é equivalente ao axioma da escolha. Tudo bem? A ideia aqui do lema de Zorn, ele é, de algum modo, uma ferramenta para construir conjuntos, tá? E eu vou usar as palavras do Timothy Gowers, que diz que se você está construindo um objeto em etapas, tá? Se você não terminou ainda, depois de um número infinito de passos, né? Você vai repetindo. Eu posso sempre colocar mais um, posso colocar mais um, posso colocar mais um, posso criar mais coisa, criar mais coisa. Mas você não enxerga nenhuma razão para não poder continuar esse processo, tá? Então, o lema de Zorn te diz um modo de fazer essa construção inteira e obter o resultado final dessa construção. Tudo bem? Então, o que ele vai me dizer? Então, como que é o enunciado dele? O enunciado dele me diz que se eu tenho um conjunto parcialmente ordenado, não vazio, tal que toda a cadeia é limitada superiormente, então X possui um elemento maximal. Tá? O que nós queremos é verificar as hipóteses do conjunto, como ele é usado. Né? Ele é usado pegando um conjunto, colocando uma relação de ordem e mostrando que toda a cadeia é limitada superiormente. E o que você obtém como consequência disso é que o conjunto possui um elemento maximal. Tá? Então, ele é usado desse jeito para construir coisas. Por exemplo, nós vamos construir a base de um espaço vetorial. Então, você já tem assistido o vídeo sobre como realizar a construção da base de um espaço vetorial. Né? E o que a gente faz para construir a base de um espaço vetorial é construir conjuntos, uma ordem, mostrar que esses conjuntos
na verdade lá vão ser conjuntos LIs, que esses conjuntos LIs, que são parcialmente ordenados, possuem um limite superior, e com isso nós obtemos um conjunto maximal com essa propriedade. Tá? E aí nós provamos que esse conjunto maximal é uma base para o espaço vetorial. Tá? Boa parte dos usos do lema de Zorn, então o lema de Zorn parece de alguma maneira uma indução, né? Não é bem uma indução, mas acho que a ideia de ficar com alguma ideia vaga de indução, com todas as ressalvas possíveis, é um jeito bom de você pensar isso daí. E o que ele te dá é um conjunto maximal, que você vai ter que escolher aonde esse conjunto maximal está, para que ele tenha no final as propriedades que você quer, ok? Então volta para o vídeo de bases e dimensões e olha lá de que maneira nós fizemos a construção da base de um espaço vetorial. Nós vamos depois usar de novo o lema de Zorn em alguns... Na verdade, naquele vídeo eu faço 2 vezes o uso do lema de Zorn, eu vou fazer mais um terceiro uso dele depois, ao longo do curso, para provar que todo espaço vetorial tem base ortogonal. Um outro modo de dizer isso nós dizemos que um conjunto parcialmente ordenado é indutivo se todo subconjunto ordenado tiver um limite superior. E a partir daí nós podemos dizer, outra forma de dizer o lema de Zorn é que um conjunto parcialmente ordenado for indutivo, existe um elemento maximal já. Ok? Uma coisa importante é que nós temos uma outra formulação, é que todo conjunto não vazio pode ser bem ordenado, então a gente consegue construir uma ordem em qualquer conjunto que você imagine, de modo que essa ordem seja uma ordem bem ordenada. Isso não é intuitivo. Tá? E um fato fundamental para a gente é que o axioma da escolha, o lema de Zorn, o teorema de Zermelo, e eu vou colocar mais um aqui, e o fato que todo espaço vetorial tem base, são equivalentes. Ok? Então, isso daqui não foge do escopo do nosso curso, né? Isso aqui são resultados de teoria de conjuntos, a gente não vai provar nenhum desses fatos aqui. Nós precisamos ter um mínimo de conhecimento sobre eles para poder usar. Tá? Nós vamos usar o axioma da escolha para mostrar que o produto cartesiano é não vazio. Nós vamos usar o lema de Zorn para construir bases para espaços vetoriais. Então, esses são essencialmente os 2 usos que nós vamos fazer desses fatos ao longo do curso. Tá? Nós, nesse curso, não usaremos o teorema de Zermelo, mas eu queria dar aqui para vocês algumas equivalências. Então, quando nós vamos construir uma teoria de conjuntos, nós temos que decidir. Na verdade, esses fatos são indecidíveis dentro da teoria de conjuntos clássica. Ou seja, você pode construir uma teoria de conjuntos onde você coloca o axioma da escolha, você pode construir uma teoria de conjuntos onde você coloca o oposto, a negação do axioma da escolha, e essas teorias vão ser consistentes. Tá? Então você poderia construir, inclusive, sem o axioma da escolha também. Tem gente que faz isso. Mas aí você começa a ter uma série de problemas, como, por exemplo, você pode ter vários reais que não são iguais entre si, não são isomorfos entre si como corpos. Isso é um belo de problemas. Você não tem que espaço vetorial tem base, você não tem que espaços topológicos tem base, etc, etc, etc. Ok? Então, como último pré-requisito que eu queria falar para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre cardinalidade. O que eu vou falar sobre cardinalidade é muito simples, mas eu só também vou colocar aqui alguns resultados sobre cardinalidades. Alguns desses resultados de cardinalidade vocês vão ver no curso de análise, alguns deles vão ser provados lá. Alguns desses resultados aqui vocês vão ver se fizerem um curso de teoria de conjuntos. Okay? A ideia de cardinalidade é possuir o mesmo número de elementos. Tá? E nós dizemos que 2 conjuntos possuem o mesmo número de elementos se eu tenho uma função objetiva entre eles. Né? Então eu mapeio um elemento de 1 para 1, eu conto com os dedos. Né? 5 copos, 5 dedos,
tem o mesmo número de elementos porque tem uma função objetiva entre os meus dedos e os copos. Né? Então, e a ideia de 5 é a ideia subjacente a todos os conjuntos que possuem 5 elementos. Né? Tá? Então, nós dizemos que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, têm uma função objetiva entre eles. Nós dizemos que um conjunto é finito se a cardinalidade for finita, ou seja, se existe uma objeção com um conjunto que vai de 1 até n, os naturais. Se o conjunto não for finito, nós escreveremos que a cardinalidade dele é infinita. Então, a primeira coisa que nós temos é que, ao falar de cardinalidade, nós temos duas classes de conjuntos, os conjuntos finitos e os conjuntos infinitos. Então, aqui, eu dou dois exemplos bem simples para vocês, que são os conjuntos que vão de 0 até 5 e o conjunto que vai de menos 5 até 0. Eles têm a mesma cardinalidade porque tem uma função objetiva entre eles, que é f de n igual a menos n. Tá? Então, provar que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade envolve construir uma função. Não necessariamente precisa ser objetiva, mas, em geral, se você construir uma injetiva e uma injetiva do lado de lá para cá, em geral você consegue o mesmo resultado. Mas, essencialmente, a ideia é construir funções entre os espaços para mostrar que os dois têm a mesma cardinalidade. Ok? Então, o primeiro resultado clássico é que você tem uma função, uma abjeção entre os naturais e os inteiros. Tá? Isso daí nos dá que os naturais e os inteiros têm a mesma cardinalidade, existe o mesmo número de elementos nos naturais e nos inteiros. Outro fato importante, que vocês já devem ter visto também, só para a gente lembrar, é que os naturais e os reais não têm a mesma cardinalidade, né? Uma demonstração muito bonitinha do Cantor, que é o argumento da diagonal de Cantor. Se você quiser procurar no seu livro de análise real, deve ter. E ele nos diz que não pode haver objeções entre os naturais e os reais. Então as cardinalidades desses dois conjuntos são diferentes. Né? Como os naturais estão contidos nos reais, a cardinalidade dos reais é maior. Tá? Então nós temos dentro do infinito hierarquias. Né? Nem todos os infinitos são iguais. Você tem infinitos maiores do que os outros. Ok. Tá? Isso foi o que eu acabei de falar para vocês. Os conjuntos que são infinitos, mas têm o mesmo número de elementos que os naturais, nós vamos chamar de enumerável. Se ele não tiver o mesmo, se ele for infinito e tiver mais elementos que os naturais, eles vão ser chamados de não enumeráveis. Assim, os inteiros são enumeráveis, os reais são não enumeráveis. Tá? A cardinalidade dos números naturais nós vamos denotar por Aleph 0. Tá? Então, a cardinalidade dos naturais nós vamos escrever com esse símbolo Aleph. Aleph 0 aqui. Aleph é a primeira letra do hebraico. Tá? Uma coisa importante, que é intuitiva, é que um conjunto infinito é enumerável se a gente consegue achar uma objeção dos naturais, se eles podem ser vistos como uma lista infinita. Então, quando nós estamos lidando com conjuntos enumeráveis, nós temos ideia de primeiro elemento, segundo elemento, a partir dessa objeção com os números naturais. Outro fato interessante é que os racionais também são enumeráveis. Tá? Então, os racionais, os inteiros e os naturais são enumeráveis e os reais não são enumeráveis. Outro fato importante é que se eu faço o produto cartesiano finito de conjuntos enumeráveis, o que eu obtenho é um conjunto enumerável. Na verdade, isso daqui é a prova de que os racionais, a gente pode pensar os racionais como pares ordenados de números inteiros, então ele está contido dentro dos pares ordenados de números inteiros, o que me garante que eles vão ser enumeráveis. Se eu tenho dois conjuntos enumeráveis, eu faço a união, isso também vai me dar um conjunto enumerável. E agora eu vou falar sobre um leminha, né? Na verdade nós usamos esse lema, nós vamos usar esse lema aqui quando nós falarmos de base e dimensão. Eu vou fazer mais ou menos de novo o mesmo desenho que eu fiz naquele vídeo, né? Que é o seguinte. Tá? Então, o que nós estamos fazendo é pegar um conjunto de índices, nós estamos considerando uma família de índices A, tá? Essa família é infinita, tá?
E para cada um desses índices aqui, né, esses elementos aqui são chamados de x, tá? Para cada um desses, o que nós estamos fazendo é nós estamos fazendo uma família de conjuntos. Nós estamos pegando conjuntos aqui, para cada x desse, nós vamos estar pegando algum conjunto aqui. Eu vou chamar esse conjunto de x, e eu estou supondo que todos esses de x estão contidos dentro do mesmo B. Tá? E eu estou supondo também que isso daqui, tá, é finito. Tá? Então, o que eu estou fazendo é fazer famílias de conjuntos indexados por A. Então, nós podemos pensar isso daqui como fibras de conjuntos sobre A. Alguma dessas fibras pode ser vazia, outras podem não ser vazias. Né? Mas esses conjuntos são sempre finitos. Tudo bem? Então, o que esse lema nos diz é que eu posso comparar a cardinalidade da união dessa família aqui com a cardinalidade do A. Tá? Então, quando eu olho para essa união aqui e olho para o A, eu posso comparar as cardinalidades aqui, e o que eu tenho é que a cardinalidade do A é maior ou igual que a cardinalidade dessa união. Tá? Esse resultado essencialmente nos diz que se eu faço uma união sobre coisas finitas, uma união de cardinalidade A, eu não vou aumentar a cardinalidade para maior, de modo a obter algo maior do que A. Eu posso obter algo menor, porque eu posso pegar vazio sempre. Mas eu não, ou vazio, ou alguns vazios, ou coisas muito pequenas. Mas eu não vou aumentar. Eu não vou obter cardinalidades maiores fazendo uniões onde cada uma dessas uniões sobre esses índices aí são finitas. Tá? Bom, então aqui eu apresentei para vocês, tá? Eu não fiz demonstrações, eu só apresentei o básico do que nós vamos precisar sobre relações de equivalência, relações de ordem e cardinalidade. Tá? Esses fatos nós vamos usar, são ferramentas para o nosso curso, mas eu não vou demonstrá-las aqui. Tá? Eu vou parar por aqui, fiquem bem.